Nós, de pensamento excessivo, também conhecidos como overthinkings, somos mestres em construir universos paralelos dentro da nossa própria cabeça. Cada escolha, cada pequeno detalhe pode se desdobrar em infinitos cenários e muitos desses desfechos são catastróficos. A gente revive o passado, reescreve o presente e tememos um futuro que ainda nem aconteceu. E em meio a todo esse labirinto mental de ansiedade, ela cresce como uma sombra que sussurra: e se? Eu sou Lisa Guerra, psicóloga, e eu sei que é muito difícil aceitar as coisas da forma com que elas são, sem criar 1000 cenários diferentes, ou até mesmo entender que o que está no nosso controle, a gente pode agir. Já a gente precisa deixar ir aquilo que não tá. E deixa eu te contar uma história bem rapidinha, do efeito Nova. Eric sai para passear com a sua cadela chamada Nova, até que ela escapa da coleira para perseguir um coelho e se perde. O Eric se vê mergulhado num desespero e uma busca incansável. Dias depois, uma mulher chamada Vanessa encontra e devolve a Nova, desencadeando não só um reencontro emocional, mas também o início de um inesperado romance com a Vanessa. O acaso, que antes parecia uma tragédia, logo se revela como um golpe de sorte. Eric e Vanessa se apaixonam e ele se sente abençoado pelo improvável encadeamento dos acontecimentos. Mas o universo, que você quer queira ou não queira, está fora do nosso controle e tem outros planos. Ao dirigir para buscar a Vanessa, o Eric sofre um grave acidente de carro. No hospital, entre a dor e o choque, ele se revolta com a sorte que aparentemente foi cruel com ele. Mas então vem a revelação. O acidente levou a exames que detectaram um tumor silencioso no cérebro dele. Um tumor que esse acaso infeliz fez com que fosse descoberto, antes que fosse tarde demais. De repente, o que parecia uma ruína foi uma salvação, e o que parecia um destino perfeito se prova apenas uma peça do tabuleiro de algo muito maior. Eric percebe, com um misto de humildade e assombro, que a vida nunca se resume a sorte ou azar. Não há controle, não há uma lógica previsível. Apenas a sucessão de eventos que moldam o que somos sem nos perguntar o que a gente gostaria ou não. Só acontece. Tudo que acontece pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Só não há como saber qual delas é até que o momento aconteça. Então, semanas depois, ele sai novamente para passear com a Nova. Se Eric fosse um overthinking, ele teria passado dias e dias se torturando com todas as possibilidades dos possíveis eventos que ocasionaram tudo o que aconteceu com ele. E se eu tivesse segurado a coleira com mais força? Ou então, se a gente tivesse saído 1 minuto antes ou 1 minuto depois? E se a Nova nunca mais voltar? Ou cada um desses pensamentos faria ele sentir a perda antes mesmo da perda ter sido definitiva. A sua mente tentaria prever cada final possível, mas nenhum deles traria alívio. Apenas mais angústia. E quando a Nova finalmente retorna, um novo ciclo de "e se" começa. Como, por exemplo, e se a Vanessa não tivesse encontrado ela? Ou e se a Vanessa não gostar de mim? E se... Mas o destino parece compensar o seu sofrimento com um novo amor. E o acidente do Eric poderia ter sido mais um gatilho para sua mente inquieta ficar pensando em milhões de possibilidades. E se eu tivesse saído 1 minuto mais tarde? Ou e se o motorista distraído tivesse freado a tempo? A sensação de injustiça poderia tomar conta dele. Mas então a ironia cruel do destino revela o que parecia um desastre, que na verdade foi uma salvação. E nenhum dos cenários imaginários que o Eric criou iriam condizer com os fatos, porque eles ainda não tinham se concretizado. O overthinking dentro de nós tenta prever cada cenário ruim para evitar o sofrimento futuro, ou até mesmo para nos culparmos de eventos passados que já ocorreram e que a gente não tem mais como mudar. Então, ruminar esses pensamentos não nos levam a nada. A verdade mais difícil de aceitar é que a vida nunca vai entregar respostas absolutas. Não importa quantas versões da realidade a tua mente tente criar, nunca saberemos o que está do outro lado de cada escolha. Podemos enlouquecer tentando prever, podemos, assim como o Eric, ao final da história, simplesmente pegar a coleira da Nova e sair para mais um passeio. Assim, aceitando que o que quer que venha acontecer, apenas vai acontecer quando acontecer. Aí entra um assunto que eu gosto muito de falar, que são as distorções cognitivas. Padrões de pensamentos automáticos e irracionais que moldam a forma com que a gente interpreta a realidade e muitas vezes intensifica a nossa ansiedade e sofrimento. Elas funcionam como se fossem filtros distorcidos, fazendo a gente enxergar o mundo de uma maneira exageradamente negativa, catastrófica, ilusoriamente positiva também, por que não? Então o seu chefe manda um e-mail pedindo uma reunião com você em 2 dias. Sem explicar o motivo.
o seu coração começa a acelerar, você começa a se preocupar, o que será que eu fiz de errado? Ou será que ele vai me demitir? Nos próximos dias, você fica obcecado com cada detalhe, revivendo o seu trabalho, tentando entender o que você fez de equívoco, tendo uma dificuldade para se concentrar, se perguntando aos colegas para ver se alguém sabe de alguma coisa. Quando a reunião chega, o seu chefe revela que está promovendo você. E com mais responsabilidades, um salário melhor, você se sente aliviado, mas logo começa a se crucificar por ter se preocupado tanto, começa a ruminar todo esse tempo que você perdeu. Ou até mesmo questionar e começar todo um novo ciclo de overthinking sobre: será que você vai dar conta do novo emprego? Será que você é bom o suficiente? Será que você não está só fingindo desempenho? E aí começa todo um novo ciclo de novos cenários a partir de uma notícia que era boa inicialmente. Se você também é um pensador excessivo, assim como eu, conhece bem esse ciclo e é fácil de sentir que não há como interrompê-lo. Existem pelo menos 4 tipos de pensamentos excessivos. Poderia ser a ruminação sobre o passado, a preocupação com o futuro, a análise exagerada das decisões e a ansiedade social, como aquele pensamento de por que eu disse aquilo, mas você pode aprender habilidades para parar de pensar demais. A primeira habilidade para parar de pensar demais é justamente notar e nomear. Ruminar ou pensar demais é um hábito que muitas vezes passa despercebido. Então a primeira coisa é se tornar muito bom em identificar esse padrão, esses gatilhos de quando você tem esse pensamento excessivo, quando eles estiverem chegando. Em que horário ele acontece, quando você tem mais tendência a ruminar, onde você pensa demais, em que lugar, é no trabalho, na escola, quando você está mais sozinho, num bar, que tipo de situação desencadeia esse overthinking. É esperar a resposta de alguém? É o quê? Tenta prever esses pensamentos. Para lidar com esses pensamentos excessivos, tenta usar 2 estratégias, que é justamente estabelecer limites e redirecionar a atenção. Uma forma eficaz de definir limites é adiar ou até mesmo agendar a sua preocupação, como se você estivesse com aquele turbilhão e dissesse para você mesmo: eu vou pensar nisso mais tarde. E definir um horário, tipo às 2 da tarde. Isso ajuda o seu cérebro a entender que vai ter um momento para você lidar com as suas preocupações. Que você não está só botando para baixo do tapete, mas que naquele momento não é o ideal para que isso aconteça. Outra dica é estabelecer um tempo limite para esses momentos, como meia hora, 1 hora no máximo, e anotar, de preferência, os pensamentos usando papel. Assim você consegue identificar os padrões. Porque conforme você for anotando e você puder olhar depois como foi a sua semana passada, a anterior e a anterior, e notar os padrões de, ok, eu costumo ter pensamentos excessivos quando eu estou em situações sociais, ou quando eu estou em situações de trabalho com performance ou afins, e assim por diante. Também você pode utilizar até prós e contras com base nesses pensamentos para refutar eles de alguma forma. Assim a sua mente aprende a diferenciar a hora de se preocupar e quando é a hora de seguir em frente e ser mais ativo. Definir esses limites é útil porque o seu cérebro gosta de fronteiras. Agora, a gente estabelecendo esses limites, é hora de praticar o redirecionamento de atenção. O seu cérebro é uma máquina de pensamentos. Ele produz centenas e centenas e centenas de pensamentos por hora, principalmente se você for overthinking que nem eu, mas você não precisa acreditar em tudo que você pensa. Só porque é um pensamento intenso ou frequente não significa que ele seja verdadeiro ou útil. Existe um eu mais profundo atrás desses pensamentos, que é o árbitro deles. Você pode aprender a separar esses pensamentos e escolher quais merecem realmente a sua atenção e quais não. Isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E claro, falando de overthinking e de redirecionar toda essa energia de pensamentos para alguma coisa mais produtiva ou alguma coisa que nos traga também algum valor, para além daquele ciclo de ruminação de pensamentos. Então, além de todas essas estratégias ao longo do vídeo, quero também te convidar para redirecionar seus pensamentos agora no nosso momento Alura, que é a maior escola de tecnologia do país, onde com apenas uma matrícula você consegue acessar todos os cursos. Então você não precisa ficar overthinkingzando qual curso você vai fazer e imaginando 1000 cenários diferentes. Se você quer overthinking, a Alura deixa você experimentar todos eles para que você consiga entender qual é o caminho certo para você. Sem falar que a partir do plano Pro, você tem a ajuda da Luri, que além de te ajudar a fixar os seus conhecimentos e fazer você ter um maior aproveitamento dos cursos, ela também pode te ajudar a escolher eles a partir do seu perfil. Então, sim, você não precisa ficar matutando pensamentos. Você também conta com uma comunidade exclusiva cheia de alunos e alunas para compartilhar esses conhecimentos, trocar ideia e todas as áreas que a Alura pode te proporcionar, como programação, back-end, front-end, inteligência artificial, gestão e inovação. É muita opção mesmo, então aproveita que a Alura deu 15% de desconto para nossa comunidade
mostrando seu celular aqui no QR Code, usando o cupom LISAGUERRA, ou então clicando no link da descrição. Bora! À medida que você melhora na percepção dos seus pensamentos, pode ser bem útil você visualizar eles como um canal de TV, que você pode trocar de canal. Imagina que você tem um controle remoto na sua mente e você pode mudar quando quiser, ou seja, mudar o foco desse pensamento para coisas que estão no seu controle e não apenas naquelas suposições e cenários que você não pode controlar. Ou sair do pensamento catastrófico por si só. Uma perspectiva mais equilibrada da situação, sem explorar 1000 cenários, pode ser bem tranquilizante para você. Geralmente, mudar de canal significa focar em aspectos específicos que estão dentro do seu controle e que sejam acionáveis. Esses pensamentos são um uso mais produtivo da sua energia do que simplesmente ficar girando e girando em círculos mentais. A natureza abomina o vácuo. Então, se você simplesmente tentar parar de pensar demais em algumas situações das quais você não controla ou que não pode escolher, você muda o seu foco e isso pode acabar fazendo o hábito de ruminação diminuir. Então, vamos começar com um antídoto que está sempre disponível para nós, que é o momento presente. Então, eu vou te pedir para você desviar sua atenção do mundo interno, de pensamentos negativos, e focar no seu mundo externo, do que está ao seu redor no presente. Identificar objetos e afins. Isso inclui as pessoas também ao seu redor, as atividades que elas estão realizando. Podemos demonstrar isso como se fosse uma janela com palavras escritas nela. É fácil de concentrar muito nessas palavras, mas se a gente mudar o foco para o que está atrás dessas palavras, a gente pode ver à vista. Mesmo que esses pensamentos existam, tem um mundo lindo por trás deles. Então, nesse momento, eu quero que você use os seus sentidos para tentar ver além. O que você pode ver no aqui e agora. Então, sai de dentro da sua mente e entra no seu próprio corpo. Consegue perceber a sua respiração, por exemplo? Exercícios como o Mindfulness, que é uma meditação guiada, focada em programas de redução de estresse, podem ajudar muito você a se conectar com o aqui e agora e sair dessa loucura do mundo interior de quem é overthinking e fica girando e girando e girando e girando em pensamentos de ruminação que acabam apenas nos prendendo a mais ciclos. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e te ajudado de alguma forma. E, aproveita e pensa em dar um like também, que ajuda bastante. É isso aí, eu sou Lisa Guerra, muito obrigada e tchau!